A Órfã é um dos filmes de terror mais surpreendentes do cinema. Quem diria que uma garotinha que foi adotada, na verdade, era uma criminosa? O que muitas pessoas não sabem é que esse filme ele foi inspirado numa história real. E antes de começar o caso de hoje, eu já quero falar pra vocês que se vocês é sensível a esse tipo de conteúdo relacionado à tortura, eu recomendo que vocês não assistam esse vídeo. Antes de começar o caso de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais e também do nosso podcast. E isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. O caso aconteceu na Rússia, então como os nomes são um pouco complicados, eu vou falar apenas os primeiros nomes das pessoas envolvidas no caso. A Clara, ela nasceu em Curry em 1975 e ela foi uma criança desajustada com uma obsessão pelo universo místico. Ela sempre afirmava que ela era destinada a cumprir uma missão designada por Deus. Ela tinha uma irmã mais nova, que se chamava Catherine, e essa irmã mais nova tinha uma personalidade bem parecida com a dela, que também acreditava muito em coisas místicas, em mundos místicos. Elas eram muito religiosas, e ela também tinha na cabeça dela que elas tinham um plano, a missão delas era fazer algo relacionado à religião, e que no tempo certo, aquilo que Deus tinha designado para a vida delas, elas iriam fazer. A Clara, conforme foi passando o tempo, ela saiu da casa dos seus pais, entrou numa universidade, começou a estudar e ali ela conheceu um homem que ela se casou e, de acordo com as fontes de pesquisas, ela falava que ela tinha uma vida sexual bem horrível com esse marido. Porém, esse casamento gerou para ela 2 filhos, 2 meninos. O nome desses 2 filhos que ela teve foi Ondrej e Jacob. Mas a Clara, ela tinha um caráter duvidoso, ela era uma pessoa extremamente religiosa, com um pensamento meio diferente, meio estranho. E de acordo com as fontes, ela também era uma mulher muito agressiva e muito violenta dentro do seu relacionamento. Por isso que o relacionamento dela não deu certo e o seu marido acabou indo embora e deixando ela sozinha com os 2 filhos. Mesmo ela tendo uma personalidade complicada, ela ainda era considerada uma boa mãe, onde ela cuidava e zelava muito pelos seus filhos, ela sempre fazia de tudo para que eles pudessem ter o melhor. Porém, conforme foi passando o tempo, aquela solidão, morar sozinha, criar 2 crianças, era uma coisa que estava muito complicado para ela. Foi quando ela chamou a sua irmã Catherine para ir morar junto com ela, para que ela pudesse ajudá-la a cuidar de seus 2 filhos. E a sua irmã imediatamente aceitou o convite e foi morar com a Clara. A Clara e a Catherine, elas estudavam na mesma universidade e foi na universidade que elas conheceram uma garota que se chamava Bárbara e que tinha 33 anos de idade. E foi a partir do momento que elas conheceram a Bárbara que o terror da história vai começar. A Bárbara, ela tinha uma rara doença glandular. A sua aparência era de uma menina de 12 anos e constantemente ela se aproveitava disso para se passar por uma pessoa menor de idade. Assim, ela escapava das sanções e ações legais. Com caráter violento e personalidade duvidosa, a Bárbara passou muito tempo de sua vida fazendo tratamentos psiquiátricos. Ela esteve também internada, mas conseguiu fugir com facilidade. A presença da Bárbara na vida da Clara e da Catherine foi algo muito complicado, porque ela tinha uma personalidade muito complicada por conta da doença que ela tinha e porque ela tinha essa doença que muitas pessoas achavam que ela era uma criança, então ela utilizava dessa doença que ela tinha para ela fazer coisas assim bem ruins. E ela viu que a Clara e a Catherine eram 2 pessoas extremamente religiosas e conforme elas foram começando a amizade, de acordo com as fontes de pesquisa, a Bárbara viu que eram 2 pessoas que poderiam ser fácil influenciadas. E ela era uma pessoa maluca, doente da cabeça. Imagina qual forma ela iria influenciar essas 2 irmãs, né?
A Bárbara, ela contou para essas duas irmãs que ela havia sofrido muitos abusos de um lugar que ela morava, de uma família que ela morava, e por conta disso, naquele momento, ela estava sem um lugar para morar. E as duas irmãs que pregavam o amor ao próximo, né? Tinha toda aquele coisa de religião, toda aquela parada, simplesmente falaram: não, tudo bem, a gente vai te acolher porque não vamos te deixar desamparada. Lembrando que a Clara, ela já tinha uma personalidade complicada, tanto que o seu marido foi embora. A Catherine tinha uma personalidade bem parecida com a irmã. E a Bárbara era uma pessoa que tinha aquele problema de saúde e também uma pessoa maluca. Então vocês já podem ver que as três irem morando juntas já não ia dar uma coisa legal aí. Como as duas irmãs eram muito religiosas, a Bárbara chegou para as duas irmãs e apresentou uma religião que se chamava Movimento Graal. E elas tinham que fazer um culto, um ritual específico para poder entrarem nessa religião. E essa religião, esse movimento, se baseava nas escrituras criadas entre 1923 e 1938 pelo alemão Oscar Ernst, recolhidos na mensagem do Santo Graal, nos quais era afirmado que o homem pode chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra. O conceito parecia inocente e bom, mas a realidade, na verdade, era outra. Um dos preceitos do grupo era que seus integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, a antropofagia e o homicídio. Ou seja, estava tudo certo se as pessoas tivessem relações sexuais dentro da própria família e se você pudesse matar alguém, né? Pelo que a gente pode entender, de acordo com a explicação do que seria esse movimento Graal. Todos os membros recebiam ordens de um líder desconhecido a quem se chamavam de O Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagem de texto enviado aos seus celulares. O doutor apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual, em razão de um suposto sentido libertário. Graças à influência da Bárbara, como fazia parte do ritual, as duas irmãs, elas rasparam a cabeça, rasparam os pelos das sobrancelhas e começaram a andar com roupas velhas e farrapos, porque era o que, pelo que eu entendi, era o que fazia parte do ritual e dessa religião. Além disso, a Bárbara, ela tinha meio que uma vida dupla que ela mesma criou dentro da casa. Então, em alguns momentos ela era uma adulta de 33 anos e em outros momentos ela era uma garotinha de 12 anos, porque fisicamente ela era... As pessoas achavam que ela realmente era uma criança. E isso começou a dificultar o relacionamento com os dois filhos da Clara, que ela começou a pegar meio que raiva dos dois meninos e ela começou a fazer coisas provocativas dentro da casa com os dois garotos, e ela também sentia ciúmes do tratamento que as duas irmãs davam para os meninos. Além dela sentir ciúmes disso, ela começou a ter atitudes que fazia com que as duas mulheres brigavam com as crianças. Ela também acusava os meninos de quebrar objetos, de cometer travessuras dentro de casa. Então ela fazia as coisas e falava para as mulheres que foram as crianças, para as mulheres simplesmente irem e brigarem ou baterem nos meninos. Então a Clara, ela passou a castigar os dois filhos, mas ela começou a ficar meio assim porque do nada os meninos começaram a ficar extremamente rebeldes. E o que ela fez? Ela foi pedir conselhos para a Bárbara para saber o que ela podia fazer para poder castigar os filhos, para que os filhos não viessem ser tão rebeldes mais assim. Clara aceitou essa ideia maluca e mandou fazer uma jaula no ferreiro da cidade. E assim que essa jaula ficou pronta, ela colocou no porão da casa dela e colocou os dois filhos lá. Mas ela não colocou as duas crianças como um castigo temporário. Ela simplesmente pegou os dois filhos e colocou dentro da jaula, tipo, para viverem dentro da jaula. Eles não podiam receber alimentos por um tempo e quando colocados na jaula, as duas tiraram todas as roupas deles e eles não sabiam por quanto tempo que eles iam ficar lá, ou seja, eles iam viver lá dentro daquela jaula por tempo indeterminado. Mas para a Bárbara isso não era o suficiente e ela começou a dar novas instruções para as duas irmãs para que elas começarem a fazerem
uma sessão de tortura com as crianças que estavam na jaula. E aí começou, elas começaram a fazer tortura não dando comida, queimando os meninos com cigarro. Elas também davam choques elétricos nos garotos, batiam neles com chicotes e colocavam as suas cabeças dentro de baldes da água, afogando as duas crianças. E as sessões de tortura não acabavam por aí, então eu vou falar pra vocês que agora vai ficar um pouco mais pesado. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo que vocês não continuem assistindo esse vídeo. Elas mantinham os garotos nus a maior parte do tempo, eles dormiam no chão, no frio, sem nenhum tipo de conforto. Eles também dormiam no meio das suas fezes e das suas urinas, então, ou seja, também um local nada higiênico. Elas deixavam de alimentar os meninos e se alimentavam e eles não comiam a comida que ela dava para eles e eles chorassem, elas batiam neles com barras de ferro. Um dia, a Bárbara teve uma ideia. Começaram a alimentar os meninos abundantemente. Eles aumentaram de peso e então a Clara pegou uma faca afiada, foi à jaula e pediu para um de seus filhos lhe estender a perna. Após isso, a Catherine e a Bárbara seguraram o garoto, enquanto a Clara, com uma faca, arrancava pedaços da carne do próprio filho. O menino gritava de dor e terror e o seu irmão fazia o mesmo. Após cortar vários pedaços de pele, os três comeram na frente das duas crianças e não se importaram em nenhum momento com os gritos dos pequenos. Enquanto isso, o outro filho, o Jacob, permaneceu com medo por um mês, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo ia acontecer com ele também. E assim foi. A sessão seguinte de canibalismo ocorreu com ele. Sua mãe cortou pedaços de seus braços e a partir deste momento, cada mês, o sangrento ritual acontecia. As três desciam para o porão, Clara arrancava pedaços de carne de um dos meninos e as três devoravam ali mesmo. Como se não bastasse os momentos de tortura que elas causavam nesses garotos já há meses, a Bárbara teve uma outra ideia, que basicamente foi a ideia que fez com que essas crianças, que a polícia pegasse essas criminosas. Ela teve a ideia de comprar uma babá eletrônica para que elas pudessem monitorar as crianças e assim elas iriam ver se eles tentariam fugir, se eles chorassem e qualquer movimento desses das crianças, elas poderiam ir lá e ter mais motivos ainda para bater ou torturar os dois meninos. Mas o que acontece é que o homem, ele tinha se mudado recentemente para a vizinhança e ele tinha acabado de ter um bebezinho e ele havia comprado um aparelho de babá eletrônica igual o que a Clara e a Catherine tinham comprado para os filhos. E quando ele foi ligar esse aparelho para que ele pudesse acompanhar o que acontecia com o seu bebê, começou a dar interferência no sinal e começou a aparecer umas imagens estranhas de crianças presas dentro de uma jaula. No momento ele não ligou para aquilo, mas aquilo começou a ser constante. Além de ele ver duas crianças presas numa jaula, ele chegou a presenciar também atos de tortura de 3 mulheres contra 2 crianças. Então o sinal de interferência do rádio, não sei o que era, fez com que esse homem pudesse ver o que estava acontecendo e imediatamente chamar a polícia assim que ele teve certeza que tinha 2 crianças correndo perigo no porão daquela casa. Assim que a polícia chegou ao local, as 2 mulheres entraram em desespero e não queriam deixar a polícia entrar de jeito nenhum, o que mais uma vez foi um comportamento extremamente duvidoso. Então, se a polícia quer entrar na sua casa e você não deixa, é porque alguma coisa tem. Eles entraram na casa e, de acordo com as informações, a casa era muito imunda e fedida e era um lugar assim muito nojento, e eles foram até o foco principal, que era procurar a jaula, e foi então que eles desceram até o porão. Parada em frente a uma jaula estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver os agentes, ela correu para um de seus braços como se os policiais estivessem a salvando. Ela disse para eles que se chamava Nika, tinha 12 anos e que era filha adotiva da Clara.
Os agentes a levaram dali rapidamente para receber ajuda médica. E na hora que eles a levaram lá pra cima para que elas pudessem receber ajuda médica, eles a deixaram lá em cima e desceu correndo lá embaixo para poder abrir a jaula, porque os meninos estavam extremamente debilitados e machucados. Foi quando ela aproveitou a oportunidade que os policiais desceram para que ela pudesse fugir. Então, assim, né, a polícia achou que eles estavam ajudando uma criancinha de 12 anos, mas na verdade ela aproveitou a oportunidade para dar no pé. As crianças, elas foram hospitalizadas e infelizmente um dos meninos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já um dos outros garotinhos, um sobrevivente, ele conseguiu ter consciência, se lembrar e conversar com a polícia e falar de forma clara para a polícia quem fez tudo aquilo com ele, que foi a sua irmã e foi a sua tia. Então, mediante ao depoimento da criança, as duas não tinham nem o que falar, que não foram elas que fizeram aquilo. As duas mulheres então contou que quem falou para ela fazer aquilo foi a Bárbara mediante a um ritual religioso. E quando a polícia foi atrás da Bárbara, a polícia emitiu uma ordem de prisão para ela também. Ela já estava bem longe, ela já tinha fugido e não tinha mais o que fazerem, apenas colocarem ela como uma pessoa foragida, uma pessoa criminosa foragida. A Bárbara, na verdade, ela fugiu para a Noruega, onde ela criou lá uma nova identidade, disse que tinha 13 anos e, mais uma vez, ela falou para um casal que ela tinha muitos abusos na casa onde ela morava, mas ela foi como um garoto, ela raspou a cabeça, ela deu uma identidade de um menino e um casal norueguês adotou ela ou ele e chegou até colocar ele na escola primária. E apenas depois de um ano que encontraram a Bárbara na Noruega, ela já estava na escola, ela estava vivendo com seus pais adotivos, e os pais adotivos, quando encontraram ela, foram questionar a polícia para saber o que estavam fazendo com o seu filho, e eles ficaram chocados quando eles descobriram que na verdade era uma mulher de 34 anos e era uma pessoa criminosa. Uma coisa que me deixa um pouco confusa é que como que uma pessoa, eles adotaram a Bárbara como um garoto, ficaram um ano com ela sendo um homem e não perceberam que não era um homem, né? Eu acho isso assim um pouco estranho, mas isso aconteceu. A Bárbara foi enviada para a República Tcheca, onde foi julgada junto com a Clara e com a Catherine. A sua doença e a sua estranha personalidade inspiraram o filme de A Órfã, que conta a história de uma mulher que se engana as pessoas se passando por uma criança e cometendo crimes terríveis. A Clara declarou em juízo: ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecessem. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que não tinham noção do que estavam fazendo quando torturavam os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior condenou Clara a 9 anos de cárcere e 10 anos da sua irmã Catherine, e não conseguimos informações exatas sobre a condenação de Bárbara, mas há fontes inseguras que alegam apenas 5 anos de prisão. Ou seja, ela engana uma galera, cria várias identidades por aí, querendo ou não, influencia pessoas a entrar numa religião a favor de, por exemplo, homicídio, e leva só 5 anos de prisão. Então é capaz que essa maluca ainda esteja solta por aí, uma aparência física de 12, 13 anos de idade, na verdade sendo bem mais velha. Esse foi o caso que inspirou o filme A Órfã. Tem um outro caso também parecido com esse, semelhante a esse também, de uma garota que ela foi adotada e ela começou a ter umas atitudes muito estranhas dentro de casa, e depois os pais descobriram que na verdade era uma mulher, e eu contei essa história no meu TikTok. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e deixa aqui pra mim se vocês já assistiram o filme A Órfã ou se vocês já conheciam esse caso. Eu nunca assisti porque eu sou uma pessoa medrosa, mas deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou. E é isso, foi esse vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!